Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Semana passada terminamos o capítulo 17, que fala da formação dos médiuns. Nós vimos aquelas várias recomendações, advertências, possibilidade de perda da mediunidade temporária e definitiva. Então já estamos bem sabidos de todas as possibilidades que existem para que o médium perca a sua capacidade, o seu momento de praticar a sua mediunidade da melhor maneira, de maneira útil, de maneira verdadeira, de maneira que seja para ajudar, para acolher os amigos encarnados e desencarnados. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 18, que fala sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. Então vamos ver o que Kardec nos apresenta neste capítulo 18, que fala sobre a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Aí tem o item 221, que é uma primeira pergunta que foi feita aos espíritos, que é a seguinte: a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Quer dizer, a faculdade mediúnica é indício de alguma doença ou alguma anormalidade? Os espíritos respondem: algumas vezes anormal, mas não patológico. Então, algumas vezes fora do normal, mas nunca um mal, uma doença. Há médios de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas. Então, mais uma vez, trazendo para nós o exemplo de Chico Xavier, nós sabemos que ele foi um grande, talvez o maior médium já conhecido, e que tinha uma saúde frágil, mas não pelo fato de ser médium. Ele tinha uma saúde frágil por natureza, era natural dele ter essa saúde frágil. E ele trabalhava diuturnamente com a mediunidade. Então a mediunidade não fazia mal para ele, muito pelo contrário. Apesar de sua deficiência de saúde, ele levou a sua missão até os 92 anos ininterruptamente, nos dando muitos livros, muitas mensagens, muitos bons exemplos, trabalhos magníficos que ele deixou para nós. No item 2, tem a seguinte pergunta: o exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? Quer dizer, o exercício da mediunidade pode cansar a pessoa, pode cansar o médium? Eles respondem: o exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. Isso é simples e lógico. Todo e qualquer trabalho intenso, contínuo, sem descanso, vai levar a um cansaço anormal, a uma fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Então, aqui ele equipara a mediunidade como qualquer outra atividade que causa uma fadiga através do seu esforço físico. E muito mais a mediunidade de efeitos físicos, onde o médium despende uma quantidade de energia, de fluidos muito grande, de ectoplasma, de fluido, para que seja feito, para que seja possível
a mediunidade de efeitos físicos. Então, por isso, ele se cansa muito, mas nada como um repouso para que ele se recupere completamente e volte ao trabalho. A terceira pergunta é o seguinte: o exercício da mediunidade por si mesmo pode ser algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? Quer dizer, a mediunidade, pelo seu ponto de vista, por si mesmo, tem algum inconveniente do ponto de vista da higiene? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, se abster, ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente e, quando experimenta a fadiga, deve abster-se. Então, quando o médium acha que não está em condições de higiene, que não está em condições físicas para fazer o trabalho, ele pode se abster, ele pode não fazer o trabalho em virtude dessa falta de higiene do corpo ou de um cansaço muito grande. Então, o médium tem essa possibilidade de se abster, de não querer trabalhar mais em função de não se sentir à vontade para fazer o trabalho, porque precisa de estar bem, estar limpo, estar saudável para fazer o trabalho. Mas o que importa, além disso tudo, é a sua condição moral, porque muitas das vezes o médium pode estar numa condição física muito ruim, vamos dizer, muito frágil, mas pela sua elevação moral, ele consegue fazer o trabalho, porque talvez numa situação de necessidade ele não se abstém, ele não nega essa solicitação feita. No item 4, pergunta-se o seguinte: há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para as outras? Quer dizer, para algumas pessoas, será que é mais inconveniente do que para outras pessoas? Então os espíritos respondem: já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. Então, cada pessoa age de uma maneira, age e responde de uma maneira diferente da outra. Se o médium tem uma condição moral elevada, ele certamente vai cumprir o seu trabalho sem interrupção, independente da sua condição de saúde, da sua condição de fadiga. O ideal é que ele esteja 100% saudável, 100% disposto. Mas, como vimos já em exemplos anteriores, o próprio Chico, o que eu gosto de exemplificar, nas madrugadas, ele era solicitado a trabalhar, mesmo cansado, mesmo doente, mesmo com problemas sérios de saúde. Ele nunca se negou a fazer o trabalho. Então, isso depende muito do estado moral do médium. Então, para terminar por hoje, a quinta pergunta diz o seguinte: a mediunidade poderia produzir a loucura? Os espíritos respondem: não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista. Mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo seu estado moral,
o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Então, se não há predisposição física ou do cérebro para que possa causar loucura, jamais a mediunidade vai causar loucura, principalmente se o médium tem uma condição moral elevada. Então, a condição principal para o bom trabalho do médium é a sua condição moral. Então, ele tem que se resguardar sempre. Vigiai e orai, já disse o nosso querido Mestre Jesus. Então, boa noite a todos. Semana que vem continuaremos com o capítulo 18 nas questões seguintes. Fiquem com Deus.